Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos abençoe, nos traga temor, nos faça enxergar aquilo que está te incomodando em nós, nos faça, meu Pai, ter essa sensibilidade espiritual mais apurada, que a Tua palavra nos abençoe, nos dê entendimento e use a minha boca. Se o Senhor não nos der entendimento, se o Senhor não nos revelar, meu Deus, então não vai surtir efeito de salvação. Nós dependemos de Ti, a palavra é Tua. Sei que o Senhor tem um desejo de salvar os perdidos, de fortalecer quem está fraco. Então, que essa palavra sirva para isso, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Gênesis 5, versículo 21, diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com quem? Com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha para mim, por favor, deixe a sua Bíblia aberta e preste atenção no que eu vou falar. Eu conheci pessoas que começaram bem e foram bem até o final. Eu conheci, inclusive pessoas da minha própria família que começaram a servir Jesus, a andar na presença de Deus e conseguiram se manter bem até o último dia de vida. Hoje já não estão mais nesse mundo, mas eu não tenho dúvida nenhuma da salvação dessas pessoas. Tem gente que você ainda fica com dúvida, né? Você fala assim: tomara que tenha no finalzinho da vida aceitado Jesus, ouviu falar tanto dele, tomara que no finalzinho tenha se arrependido. Mas você deve conhecer pessoas que são firmes com Deus, que não brincam com a vida espiritual, pessoas que levam Deus muito a sério. Você conhece gente assim? De repente você é uma dessas pessoas que levam Deus a sério, que quer terminar a sua caminhada com Deus no céu, que quer completar a carreira, que quer a sua salvação. Enoque foi assim, ele andou com Deus, chegou um momento que Deus tomou Enoque para si. Uma das coisas que me deixa mais triste é ver a pessoa esfriar, desviar, olhar para trás, abandonar a fé. Eu sei que isso não entristece só a mim, entristece a Deus também. Agora o pior não sou eu ficar triste ou Deus ficar triste. O pior é que se a pessoa não despertar, não se arrepender, não voltar para o caminho certo, ela vai ficar triste eternamente. E ninguém vai poder fazer nada por ela. Ela esfriou, ela enfraqueceu, ela voltou de onde ela tinha saído. Eu sei de onde Deus me tirou, e eu sou grato a Ele, e agradeço a Ele muito por ter me tirado de onde Ele me tirou. Eu louvo a Deus pela misericórdia dEle na minha vida. Reconheço que se não fosse Ele, eu estaria perdido. Aqui eu não estaria.
Agora, eu quero falar com vocês hoje sobre perder a sensibilidade espiritual. O perigo de você se tornar um gelo. O perigo de você ficar frio espiritualmente e não conseguir ir até o fim. Vocês lembram que algumas semanas atrás nós falamos sobre Sansão? Você lembra disso? Um homem que a história dele me dá temor, porque ele brincou com o que não poderia brincar, mas os inimigos não brincaram com ele. Se você brincar com sua vida espiritual, o diabo não vai brincar com você. A primeira oportunidade que o diabo tiver contra nós, você pode dar certo que ele vai aproveitar, porque ele não perde uma brecha, ele não perde uma oportunidade. Ele joga pesado, ele quer almas, ele tem um objetivo de levar o máximo de almas para o inferno, para sofrer com ele, porque ele já está condenado. Sansão, ele foi passando dos limites, e aquele homem que era muito forte ficou muito fraco, e aquele homem que os inimigos gemiam na mão dele, os inimigos sofriam por causa da força dele, os inimigos começaram a zombar dele, a fazer ele de palhaço. Uma mulher, uma pessoa entrou na vida de Sansão. Cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Uma mulher entrou na vida de Sansão, chamada Dalila, e ele abriu o que ele não poderia abrir para ela. Tem coisas que nós não podemos abrir por nada, nem por ninguém. Ele fez uma coisa que custou caro para ele, e ele foi perdendo a sensibilidade espiritual, e sem perceber, ele se arrebentou. Vigie, porque o diabo está de olho na nossa alma. Vigie, porque nós estamos perto do fim. Cuidado, você que antes tinha aberto mão de coisas e agora voltou a fazer essas coisas. Você tinha largado, você tinha parado. Mas o pior não é você ter voltado a fazer as coisas que você tinha largado. O pior é você não estar percebendo o quanto isso está te distanciando de Deus e te aproximando do diabo. Essa falta de sensibilidade, ela é perigosa. Às vezes, a vida está indo bem, economicamente, sentimentalmente, mas se sua vida está indo bem em algumas áreas e você está mal espiritualmente, se conserte, senão a sua queda vai ser muito feia, porque não dá certo brincar com Deus. Brincar com Deus custa caro. Me dá temor falar o que eu vou falar agora. Tem mais gente afastada lá fora do que pessoas firmes com Deus dentro da igreja. Você sabia disso? Você tem noção da quantidade de pessoas que o diabo já esfriou? Ou que a pessoa esfriou e deu lugar ao diabo? Porque é fácil colocar a culpa no diabo.
Você sabia que tem gente aqui lutando para ficar firme? Ela está aqui com sono, cansada, talvez até sentindo uma dor, mas ela não abre mão de buscar Deus. Você sabia que tem gente que amanhã vai ter que acordar bem cedo, tem coisas para fazer ainda hoje, mas ela não abre mão de ouvir a palavra de Deus, de buscar Deus, de ficar cada vez mais firme com Deus. Sabe por quê? Porque ela não quer perder a salvação dela. Ela não quer deixar a alma dela dando sopa para o diabo. Como os inimigos aproveitaram os vacilos de Sansão. Ele foi mentindo, ele foi brincando, mas a hora que os inimigos agarraram ele, não brincou não, furou os olhos. Amarrou ele com correntes, colocou ele para ficar rodando moinho, trazia ele para a festa para zombar dele. Para os inimigos, ter Sansão fraco era uma glória. Para o diabo, nos ver fraco é uma vitória para ele. Uma vitória. Olha a importância do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós nas nossas fraquezas. Eu confesso para vocês, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Tem horas que eu fico pensando, né? Deus disse que nós vamos ter o galardão por termos servido a Ele. E eu fico pensando, meu Deus, não merece nada, é só misericórdia do Senhor mesmo, porque o Senhor é que nos capacita para fazer a tua obra, ainda vai nos recompensar. Só o Senhor mesmo. Não há como sobreviver espiritualmente falando nesse mundo mau sem o Espírito de Deus. É questão de sobrevivência. O Espírito Santo, ele fala, ele incomoda, ele constrange, ele tenta de alguma maneira nos despertar. O problema é quando a pessoa vai resistindo, ignorando, rejeitando, ficando surda para o Espírito de Deus. Então ela vai entristecendo, apagando ele, até que ela perde e se arrebenta. Nós estamos vivendo a época de Mateus 24:12. Coloca para mim, por favor, na tela. Vamos ler aí. Mateus 24:12. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha para mim, por favor. Esse amor aqui em relação a tudo, tá? Os animais estão sofrendo na mão dos homens. Você sabia disso? Nós estamos vendo coisas absurdas. O animal não faz nenhum mal para o homem, mas você vê aí, estão fazendo com os cachorros. Você está vendo o animal gemendo, porque a Bíblia diz que o homem dos últimos tempos seriam cruéis, e você está vendo a crueldade do homem, coisa que você fala assim, não é possível. Como é que a pessoa chega a esse ponto? Sim ou não? Esse amor está se esfriando com Deus, que é o pior, por causa do pecado. Pessoal, teve coisas que eu comprei para mim, que quando eu comprei, eu gostei tanto. Eu já tive assim, uma determinada roupa, que quando eu comprei eu gostei tanto. Isso já aconteceu com você? Mas eu usei tanto, que eu gostei. Ficou legal em mim, parecia que fizeram para mim. Quando eu bati o olho eu gostei. Só que passou um tempo,
Perdeu a graça. Já aconteceu isso com você? Você já não usa como antes. Já não tem mais o que tinha antes. Tem coisas que você gostou na loja, você levou para casa, chegando em casa, já deu uma esfriada. Você, ai meu Deus, por que eu comprei isso? Já aconteceu isso com você? Isso pode acontecer com as coisas, mas isso não pode acontecer com Deus. Ele é o meu Senhor desde os meus 16 anos e ninguém pode ocupar o lugar dele na minha vida. As coisas, outras coisas tomam o lugar. Você gosta de determinada roupa, daqui a pouco você já não gosta mais. Você compra um carro, você fica todo com esse carro, daqui a pouco você acostuma com o carro. Não é assim? Você quer outro melhor, você quer outro mais novo. As coisas podem perder o valor na nossa vida. Não tem problema. Mas será que Deus está perdendo o valor para você? Será que você está achando normal coisas que antes não era normal? De repente é normal para você não meditar mais. É normal não orar mais como orava. Talvez para você como cristão é normal não jejuar. De repente para você coisas que não eram normais agora são. É triste, mas é a realidade de muita gente. Pessoal, com o tempo, nós vamos envelhecendo, como fala em 2 Coríntios, esse versículo é interessante, 4,16, olha só. Olha só. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, o quê? Se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha para mim, por favor. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, há 30 anos atrás, eu era mais novo. Eu pego minha foto quando eu comecei a pregar, é bem diferente o lado de fora, mas o lado de dentro está se renovando. Ou seja, pode a idade ir chegando, mas a frieza espiritual não. Você tem que estar bem espiritualmente, você tem que buscar. Às vezes a pessoa vem para a igreja e na hora de um clamor financeiro, ela clama com tanta fé. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O coração dela está cheio de preocupação com as dívidas. Ela quer muito vencer na vida. Então o coração dela está cheio disso. Ela clama. Quando fala ore pela família, ela só falta derrubar o templo. Por quê? Porque o coração dela está cheio de preocupações com os problemas dentro de casa. Problema do filho, do marido, da esposa. Mas quando fala, busca o Espírito Santo, ela é uma geladeira, um freezer. Por que ela não abre a boca? Porque o coração dela não está cheio de sede, de vontade de conhecer Deus. Isso é triste, sabe por quê? Preste bem atenção para você entender, é muito triste. Porque eu estou falando da sua alma. Não teve o dia que veio o dilúvio? Teve. Vai ter o dia também da volta de Jesus, não sei quando vai ser. Agora não vai ter o dia de você se entregar? Por que não hoje? Por que não nessa noite? Teve o dia do dilúvio, Noé avisou. Ninguém deu atenção, estavam distraídos. E eu percebo que é do mesmo jeito hoje, bem que Jesus falou, será semelhante ao tempo de Noé. As pessoas estão distraídas. A maioria das pessoas vem para a igreja quando o bicho pega. Você sabe como é que nasceu a primeira igreja? A igreja primitiva? As pessoas não iam para a igreja por causa de uma bênção, não. As pessoas iam para a igreja por amor a Jesus. E elas sabiam que os bens seriam confiscados. Elas sabiam que iam serem perseguidas. Elas sabiam que poderiam ser mortas.
mas elas amavam Jesus de tal maneira que elas sabiam que tinham que se reunir escondidas. Uma pressão terrível. Hoje tem pressão? Não, você está aqui na casa de Deus. A igreja fica aberta de manhã, tarde, de noite. Tem palavra para você ouvir todo dia. Hoje é fácil ser cristão. Talvez esse seja o motivo de uma vida tão rasa espiritualmente, tão fraca. Não precisa buscar tanto. Não precisa ir tanto. Como é que você está espiritualmente? Se essa noite fosse a noite da volta de Jesus, você não está vendo? Eu falei que a natureza está gemendo por causa do homem, os animais estão gemendo por causa do homem, o ser humano está gemendo por causa dos seus pecados, porque nós estamos no tempo do fim. As pessoas estão olhando como notícia normal. Isso é normal, está ficando normal. A guerra, agora outra guerra aqui, outra guerra, normal. Não é normal não. O amor de muitos vão se esfriar. Lute para o seu não se esfriar. A apostasia vai vir forte, muita gente vai cair na fé, mas nós temos que estar de pé. A nossa sede por Deus tem que aumentar. A nossa sensibilidade espiritual tem que estar apurada. Quando algo está sensível em você, qualquer toque dói, não é assim? Quando você está com alguma coisa sensível no seu corpo, alguma parte do seu corpo sensível, e alguém vai te dar um abraço, você, está doendo aqui, não aperte não. Você sente. Mas tem gente que não tem mais sensibilidade espiritual. O Espírito Santo já se apagou, ó. Ela já está perdida, ó. Ela já colocou coisas, pessoas no lugar de Deus, ó, há muito tempo. Eu não sei como você está, mas Deus separou essa noite para te renovar, para te acender novamente, para levar para você essa sensibilidade espiritual, esse temor com a sua alma, que Jesus pagou um preço tão grande e não quer que ela pereça no inferno. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero agora buscar a presença de Deus junto com você. Mas olha para mim, por favor, e entenda bem o que eu vou te falar, por favor. Você não é obrigado a nada. Nada com Deus é obrigado. Jesus sempre usou se quiser. Quem quiser. Se você não quiser nada com Deus, eu vou te respeitar. Segue sua vida. Amém. Vai em frente. Depois assuma as consequências. Mas a vida é sua. Se Deus respeita, eu também respeito. Eu estou aqui tentando despertar você. Eu não quero que você seja o próximo a se desviar do caminho de Deus. Eu não quero que você fique iludido, espiritualmente falando, achando que porque está dentro da igreja, você está bem. Porque você pode estar dentro da igreja, pior espiritualmente do que quando você não vinha na igreja. Sabia disso? Deus conhece você. Ele sabe quem é você sozinho, sozinha, a sua intenção, o seu interesse, as suas inclinações, aliás, as nossas. Eu sabia que esse assunto ia mexer com o inferno e o diabo não ia aceitar perder ninguém. Por isso que você vê o diabo manifestando. Nós não vamos perder tempo com o diabo, não. É chamar o chefe e mandar embora. Eu quero que você ganhe tempo, é buscando Deus, é na presença de Deus. Há quanto tempo você não busca de todo o teu coração? Há quanto tempo você vem na igreja e sai do mesmo jeito? Não muda nada.
Há quanto tempo Deus está tentando, te incomodando com alguma coisa e você está resistindo? Nós vamos apagar as luzes e vamos buscar. Você sai daqui frio hoje, você sai daqui gelado hoje, ou do mesmo jeito que você entrou, se você quiser. Mas se você for humilde, ainda que você esteja muito frio, o Espírito Santo vai interceder por você e vai te ajudar. Não pense, não deixe ninguém te distrair, por favor, nem tirar sua atenção. Não pense que depois da morte pode mudar alguma coisa. Não pense. Morreu perdido, vai continuar perdido. Morreu salvo, vai continuar salvo. É vivo que nós decidimos. Amém? Não é depois que morre, não. É vivo. Eu não sei quanto tempo Deus vai te dar mais nessa terra. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: as pessoas que vão para o inferno, elas vão ficar lembrando das oportunidades que tiveram. Elas vão ficar pensando, poderia estar no céu. Mas quem estiver no céu, Deus vai fazer nova todas as coisas. E a pessoa vai ficar agradecendo a Deus: obrigado, meu Deus, o Senhor me salvou. Obrigado pela vida eterna. Daqui a pouquinho tudo isso aqui acaba. Uma das pessoas que mais me falou de Jesus, uma das pessoas que mais cuidou de mim espiritualmente, uma das pessoas que mais colocou temor em mim. Eu tive pessoas que colocaram muito temor, que me ajudaram, que tiveram paciência comigo. Membro antigo, obreiro, pastor, que me ajudou, que me ensinou. Mas uma das pessoas que foi exemplo para mim foi minha sogra. Hoje eu tenho certeza que ela está na glória. Ela foi fielzinha até o fim. Até o fim. Talvez você tenha sua mãe salva, seu pai, seu avô, sua avó, uma tia sua, uma pessoa que te levou a palavra um dia e foi exemplo para você. Seja agora exemplo para outras pessoas. O mundo tem que ver Deus em nós. E esteja olhando firmemente para Jesus. Firme, não tire os olhos dele. Escute isso aqui. Você já colocou linha na agulha? Já colocou linha na agulha? Minha esposa esses dias estava gemendo, me pediu ajuda. Você coloca a linha na agulha olhando para o lado, é? É assim, olhando para a vida dos outros? Como é que você coloca? Centrado, com os olhos firmes. Você não pode olhar para o lado, é aqui, é centrado. Olhe para Jesus assim. Amém? Firme. Independente das aflições que você passar nesse mundo, independente de tudo, esteja com Jesus. Esteja. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Ganhando ou perdendo? Com Jesus. Firme com Jesus. Ame Jesus. Passe pelo que for, pela aflição que for. Não deixe uma aflição tirar você de Jesus, porque vale a pena. Ele salva. Ele é o nosso Salvador. Se você reconhece que você não está mais sensível à voz de Deus como antes, talvez nem Deus fala com você como antes, porque Deus não vai ficar falando com quem não quer ouvi-lo. Quando você fala com a pessoa que não está dando atenção, você fala: olha para mim, preste atenção, meu filho, preste atenção, minha filha, estou falando para o seu bem. Quando você fala, a pessoa não dá ouvido, você fala: não fala mais não. De repente nem Deus está falando mais com você. Entender. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Preste atenção para você entender. Hoje um homem me procurou aqui e ele deu um testemunho às 15 horas, dizendo que ele montou uma ótica, e essa ótica começou a crescer depois que ele fez aliança com Deus. E ele montou a segunda ótica, e em um belo dia ele sofreu um assalto.
Foi um baque. Ninguém gosta de ser assaltado. Você deve odiar isso. E ele tomou um baque porque levaram tudo da ótica dele. Foi difícil. Mas ele reagiu tão bem e não murmurou. Não ficou se queixando. Poxa, meu Deus, como é que o senhor permite isso? Perdi tudo da loja. Não, ele foi em frente. Fez compras de novo. Encheu a ótica novamente de óculos, de armações. E começou a trabalhar. Ele disse que essa loja começou a vender muito, começou a arrebentar. E tinha uma outra ótica de uma concorrente dele que procurou ele, que estava indo embora do estado e passou barato para ele. O que eu aprendi no testemunho dele e queria te ensinar. Eu sei que nós sofremos baques na vida. Eu sei que tem dias maus, difíceis, de perdas, de coisas que nós não compreendemos. Mas quanto mais rápido você reagir, mais rápido Deus te abençoa. E Deus sempre mostra que mais tem Deus para dar do que o mal para tirar. Então, quando você é uma pessoa de fé, não importa o quanto você perdeu, você sabe que Deus vai te recompensar de outra maneira. Então, aprenda a não ficar murmurando. Eu sei que tem situações que são difíceis. Eu atendi uma viúva que ela disse: bispo, meu marido morreu. Meu marido morreu, eu não sabia nada da empresa. Mas eu entendi que eu tinha que tomar logo as rédeas da situação. E eu tomei. O gerente começou a querer me atrapalhar, sabendo que eu não entendia do assunto. Mas eu vi que ali era hora de eu tomar frente de tudo. O marido não passou nada para ela, não sabia de nada da empresa, nada. E ela disse: eu fiquei com o gerente por um tempo, depois eu tomei as rédeas da situação, tirei ele e assumi a empresa, e a empresa está arrebentando. É fácil perder marido? Não, não é fácil. Mas ela conseguiu encontrar em Deus força para reagir. Mas eu já atendi uma viúva que falou: poxa, depois meu marido morreu, está tão difícil para mim. E ela foi falando, e quando eu perguntei quanto tempo tem que seu marido morreu, ela falou: 15 anos. Eu sei que é difícil. Eu não vou nem dizer que eu sei que é difícil, eu imagino que é difícil, porque eu nunca passei por isso. Eu nunca perdi a minha esposa, graças a Deus por isso. Mas quem já perdeu o marido e a esposa sabe que não é fácil. Mas espera aí, 15 anos já é tempo suficiente para ela ter reagido e superado aquele momento difícil. Então Deus vê a nossa reação. Eu creio que ele foi abençoado quando ele não murmurou naquele momento difícil. E ao invés de fechar a segunda loja, ele está com 3 lojas. Eu já falei para vocês que eu passei por isso. Eu tinha um comércio, eu fui assaltado e levaram quase tudo. E a primeira Kombi que parou com carne seca, com ovos, com mortadela, que perguntou para mim: o que é que aconteceu? Eu já te falei: eu estou arrebentando. E eu estava arrebentado. E eu não podia falar que tinha sido assaltado, porque quem ia querer me vender? Eu já falei isso para vocês. A minha reação me abençoou. E eu comprei muito. E veio outro fornecedor e eu comprei muito. E eu falei: estou precisando muito agora de mercadoria. Só preciso de um prazo maior para eu poder me levantar. Eu enchi. Quando eu somei as dívidas, eu falei: meu Deus, só o Senhor mesmo. E fui para cima. Eu não era pastor ainda, mas eu entendi que aquele momento não era momento de me entregar. Era momento de tirar forças das fraquezas. Então aprenda. Tomou um baque, tomou um golpe, tomou um prejuízo, aconteceu que você não estava esperando, não murmure, reaja rápido, porque Deus vai ser com você. Amém? Vamos a esse primeiro ensinamento aqui de Provérbios 14, 23. O que é que diz aí? Todo trabalho árduo traz o quê? Proveito. Mas o só falar leva o quê? A pobreza. Olha para mim, por favor. Tem gente que fala muito e faz pouco. Você sabia disso? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e nunca faz. Você que fala muito e age pouco,
E vou dizer mais: você que ora muito e age pouco, também está errado. Oração, orar e ação, oração, agir. Deus espera que você tome atitudes. Tem gente que não tomou uma atitude ainda, porque ela quer começar com tudo perfeito, ela quer começar com tudo novinho, ela quer começar com os recursos que ela precisa para comprar tudo. Se você ficar esperando o momento perfeito, nunca vai vir. Aprenda a falar pouco e a fazer muito. Essa data de ano novo é terrível para as pessoas falarem: ano que vem eu começo meu regime, ano que vem eu começo na academia, ano que vem. Começa logo, criatura. Para de ficar falando ano que vem, ano que vem, ano que vem. Tem gente que tudo para ela é assim: segunda-feira eu começo. Mas você não falou que não, na outra segunda? Não, toda semana tem segunda, né? Cuidado, você que não tem compromisso, que não assume responsabilidade, que não põe datas nas coisas que você vai fazer, que não tem metas, e fala, e espera uma condição melhor para começar. Tem gente que começou com coisas emprestadas, tem gente que começou com tudo velho, tem gente que começou pequenininho, mas começou, e quando deu início, Deus foi abençoando e aquilo foi crescendo. Então comece, amém? Quem fala muito e não faz nada, a pobreza vem. É a Bíblia, tá? Agora vamos ao segundo Provérbios. Provérbios 13:11. Coloca aí. O que é que diz? 13:11. Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade, o que é que vai acontecer? Diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aprenda uma coisa, olha para mim. Não tenha pressa para ganhar dinheiro, porque na pressa muita gente fez coisas desonestas. Pode até entrar muito dinheiro, mas vai diminuir até acabar, porque não foi abençoado aquele dinheiro. Você não precisa passar por cima dos seus valores, você não precisa passar ninguém para trás, você não precisa ser desonesto com ninguém. Vai devagarzinho, vai subindo degrau por degrau. Ah, bispo, mas está demorando. Mas você não vai perder. Está demorando, mas Deus vai abençoar para você estabelecer. Não adianta ter aliança no dedo com Deus e aliança dentro de você com o diabo. Porque se você é uma pessoa desonesta lá fora, não conte com essa aliança, porque Deus não é com você. Deus não faz coisas desonestas. Deus não faz você passar ninguém para trás. Deus não faz você fazer mal para ninguém. Pelo contrário, quando você negocia e você tem aliança com Deus, você quer ganhar, mas você quer que a pessoa também ganhe. Você quer ficar feliz, mas quer que quem negocia com você também fique feliz. Se você tem aliança com Deus, não é só no dedo, aliança é dentro também. Pode ser o valor que for, você pode estar no sufoco que for. Se é desonesto, quem tem aliança com Deus está fora. Quem entendeu? Não adianta ter aliança com Deus no dedo e com o diabo aqui dentro, tá? Não adianta. Eu não sei o que você está fazendo lá fora, mas você pode estar numa luta muito grande. Se você está na honestidade, Deus vai ser com você. Mas não vai no dinheiro sujo não, que pode até entrar muito, mas daqui a pouco vai desaparecendo. O que entra fácil vai fácil, o que entra desonesto, o mal tem acesso, e daqui a pouco some tudo. Quem já ganhou muito dinheiro desonesto, pergunta o que é que a pessoa tem hoje. Aprenda isso. Terceiro Provérbios, coloque aí 11:15. Deixa eu ensinar mais uma vez as pessoas aí que não sabem dizer não, que tem um coração do tamanho do templo, ou talvez maior um pouquinho. Quem serve de fiador para outro cairá em quê? Em sofrimento. É melhor evitar assumir esse compromisso. Você não tem noção, olha bem para mim agora, você não tem noção de quantas pessoas eu já atendi que perderam bens porque foram fiadoras de alguém. Você sabe que tem gente que quando quer uma coisa sua, fica uma seda.
Tem gente quando quer uma coisa sua, é uma humildade, é uma gentileza, é uma carinha bonita, é uma vozinha doce, mas consegue o que quer, já muda com você. Quem nunca vai mudar com você é Deus. Mas aprenda uma coisa: não seja fiador de ninguém. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Zele pelo seu nome. Cuidado. Você que não sabe dizer não, que tem um coração do tamanho do mundo. Bicho, eu fico tão mal quando eu digo não, eu não consigo. Aí você está pagando contas dos outros. Aí você está saindo da sua casa por irresponsabilidade dos outros. Cuidado, tá? Cuidado. Tenha equilíbrio e saiba ter discernimento quando uma pessoa que você quer ajudar tem problema espiritual, porque se ela não resolver o problema dela com Deus, tudo que você colocar nela é um saco furado. Você coloca e você perde. Ela vai para o buraco e te leva junto. Quando a pessoa tem um problema espiritual, não adianta tentar ajudá-la. Ou ela resolve o problema com Deus, ou todo mundo que ajuda afunda junto. Bispo? Eu já vi pessoas que estavam carregadas espiritualmente, tudo dando errado para ela, e quem foi ajudar foi junto. Primeiro leve a pessoa a resolver o problema dela com Deus. Saiba usar sua inteligência. Sua cabeça está acima do seu coração. É para você pensar. Eu não consigo entender como é que tem pessoas que são enganadas várias vezes pela mesma pessoa. A única coisa que eu posso acreditar é que você tem um coração maior do que esse templo. Isso é ruim para você, porque eu já disse aqui que as pessoas aproveitadoras amam quem é coração, odeiam quem é razão, porque elas não conseguem enganar. Se precisa dizer não, não. Se tem condições de dar, dê. Mas se não tem, não faça nada que vai te prejudicar, porque não é ajudar os outros se você está ajudando se prejudicando. Amém? Vamos, eu sei que quem é coração não gosta, mas é bom, pelo menos eu te avisei. Provérbio 16, 13. Quero te ensinar a última coisa. Provérbio 16, 3. Posso ler? Desconfia do Senhor porque Ele falha. Não é não? Só para ver se você estava dormindo. O que é que diz aí? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha para mim, por favor. Por favor. Confiança. Fé para confiar. Fé para esperar. Não foi do meu jeito? Do jeito de Deus vai ser melhor. Não foi no meu tempo? No tempo de Deus vai ser melhor. Fé para confiar. 4 vezes Jesus falou assim, repreendeu os discípulos dizendo: homens de pequena fé. 4 vezes. Vamos ver quais foram essas 4 vezes? Eu separei esses 4 versículos que Deus repreende os discípulos, chamando eles de homens de pequena fé. Solte o primeiro, por favor. Solta aí o primeiro. Mateus 16, 8, diz assim: e Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homem de pequena fé, sobre não terdes trazido o quê? Pão. Olha para mim, por favor. O Senhor Jesus viu os discípulos no barco falando sobre ter esquecido o pão. Só que Jesus tinha acabado de multiplicar o pão. E Jesus disse: vem cá, vocês esqueceram que eu já fiz? Foi? Homens de pequena fé, porque estão falando sobre isso? Estão pensando o quê? Que eu não posso fazer de novo? Que agora vai faltar? E entristece a Deus quando você esquece o que Ele já fez na sua vida, quando você acha que Ele não vai fazer de novo, quando você fica pensando pior, achando que Deus vai falhar, que vai faltar. O Deus que já fez no passado faz de novo. Amém? O Deus que multiplicava continua multiplicando. Ele não mudou não. Pode confiar nele. Essa foi a primeira vez, né? Sobre o
homem de pequena fé. O segundo, 14:31 de Mateus, põe aí por favor. Diz assim: e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de quê? Por quê? Com quem Jesus falou isso? Com Pedro. Olha aqui para mim, por favor. Pedro ficou com medo, achando que Jesus era um fantasma no meio da tempestade. E Jesus falou assim, ó. Ele falou: se és tu, manda e ter contigo. Jesus falou: pode vir. E ele começou a andar sobre o mar. Estava tudo certo. Ele começou a andar sobre o mar. De repente, ele tirou os olhos do Senhor Jesus e reparou a força das ondas, do vento, do mar, e ele afundou. Mas ele não afundou longe de Jesus, não. Jesus não mergulhou, não nadou, não correu, não, para ajudá-lo. A Bíblia diz que Jesus só estendeu a mão porque ele estava muito perto de Jesus, mas não era para duvidar ali. E Jesus repreendeu: por que você duvidou? Por quê? Você já viu fazer tantas coisas, por que está duvidando agora? Será que não é isso que está te atrapalhando? Porque agora você está numa situação que você está com dúvida: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Você esqueceu que Deus sempre te ajudou a dar certo? Quando você está fraco na sua fé, você fica: será que vai dar certo? Mas quando você está na fé, antes de acontecer, você fala: vai dar certo, vai dar certo, Deus vai abençoar, vai dar certo. O que sai da sua boca antes de ver, antes da vitória chegar, é certeza, porque você está na fé. Não era para ele olhar para a situação, era para continuar olhando para Jesus e andando sobre o mar. Diz: mas ninguém nunca andou sobre o mar. O que os outros não conseguem, com fé você consegue. Quando você está olhando para Jesus, não duvide. Pare de ficar com esse negócio: se não der certo, vai dar certo. Diga: vai dar certo. Eu conversei com a mulher, ela falou: bispo, eu sou uma mulher de muita fé, mas eu estou com medo de buscar os exames. O exame está lá, eu fiz o exame, eu estou com medo. Eu falei: peraí, senhora, a senhora fala que a mulher de tanta fé e está com medo de pegar os exames. Vai pegar esses exames logo, criatura. Porque quando você está na fé, dentro de você vai dar certo. E se der algum problema, você vence o problema. Ah, mas deu essa doença, mas eu vou vencer essa doença. Ah, mas você está enfrentando isso. Estou, mas logo logo vira testemunho. Quando você está na fé, não tem para o diabo. O problema é quando você não está na fé, você está na dúvida, aí você fica com medo de dar errado. Olha o terceiro. Terceira vez que o Senhor Jesus falou para eles, Mateus 6:31. 6:31, põe aí. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de quê? Pequena fé. Preocupação com o que vestir. Eles estavam preocupados com o que vestir. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é tão bom que enquanto o povo estava no deserto, a roupa não envelheceu. Tem gente aqui que já teve essa experiência. Passou uma luta tão grande que não estava dando nem para comprar roupa, e Deus estava mantendo aquela roupinha que todo mundo conhecia. Quando você vinha lá de longe, falava: é fulana, o vestido verde dela. É Beltrano, não, ele mesmo, aquela camisa, ele conhece a camisa dele, passa aqui toda hora. Olha a camisa dele lá, ó. É ele, estou dizendo a você que eu já conheço aquela bermuda lá, ó. Não tira aquela bermuda, eu conheço. Mas Deus guardou, Deus sustentou, Deus não deixou rasgar. Olha que já lavou, viu? Eles estavam preocupados com o que vestir. Mas quando você está bem na fé, você não tem preocupação, porque você sabe que Deus vai suprir suas necessidades. Pode não estar sobrando, pode não estar tendo tudo que você quer, mas Deus não está deixando faltar. Creia, você não tem que ter medo do futuro, você não tem que ter medo de faltar, porque se Ele veste as plantas que logo murcham, você acha que você não tem mais valor do que as plantas? Será que sua fé não está fraca no momento que você está precisando de uma fé forte?
Agora, vamos à última repreensão dele. Mateus 8:26, coloca aí por favor. E ele disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, o que é que ele fez? Repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha aqui para mim, ó. Jesus estava assim, ó. Jesus trabalhava muito, e quem trabalha muito gosta de descansar também, né? A hora que pode dar uma descansada, e não gosta que ninguém acorde, né? Os homens que o diga, né? Quando está naquele sono legal, né? Que alguém incomoda, é chato, né? É chato, porque você trabalhou, você quer dar uma descansada. Eu sei que a mulher, ela tem mais cuidado para não acordar o marido que mais acorda a mulher, né? Mas preste atenção para você entender. Jesus estava assim, ó, dormindo, gostoso, na polpa do barco, estava cansado. De repente uma tempestade, e os discípulos: mestre, não se importa que pereçamos? Jesus levantou, injuriado. Deu uma neles. Você já deu algum em alguém que tentou te acordar antes da hora? Jesus levantou e fez assim, a primeira coisa que ele fez, ó, repreendeu o vento e o mar, e a bonança veio. A coisa ficou tranquila. E ele falou: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por quê? Porque não teve ninguém para repreender. Você tem que ser essa pessoa que quando todo mundo diz que vai dar errado, você fala vai dar certo. Você tem que ser essa pessoa quando todo mundo está com medo, você está com coragem. Você tem que ser essa pessoa que quando todo mundo na sua cara está desabando, você está firme. Vai dar certo, Deus é comigo, vai acontecer o melhor, Deus vai guardar. Você tem que ser essa pessoa. Eles andavam com Jesus, eles viram as coisas que Jesus fazia, eles ouviam a palavra de Jesus. Então Jesus esperava mais deles. Será que não é isso que Deus espera de você? Mais? Será que Deus não está esperando mais de você nesse momento difícil que você está enfrentando? Ô bispo, mas por que Deus está permitindo? Aprenda uma coisa, aprenda e guarde isso. Todas as vezes que Deus permitir alguma coisa difícil para você passar a viver, Ele dá condições, Ele sustenta. Ele disse não para o filho dele, mas enviou um anjo para dar força no Getsemane. Ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas deu coragem e guardou ele. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem para a fornalha, mas ele protegeu. Ele permite certas coisas, mas o importante é que Ele está conosco. Não importa o que Ele permite, o que importa é que você não está sozinho, Deus está com você. Agora aprenda a ser essa pessoa que se levanta, que repreende, que amarra, que usa a fé, que parte para cima, que não é tímido na sua fé. Não seja tímido na sua fé, seja ousado na sua fé, porque você vai arrebentar. Fique em pé, diga: eu vou arrebentar mesmo. E se você tem certeza, todo mundo pode dizer que não, que você diz que sim. Você não depende de ninguém falar que você vai vencer, porque você tem certeza que você vai vencer e acabou. Nós vamos orar agora, nós vamos invocar a Deus agora, nós vamos repreender a tempestade, nós vamos gritar para que a muralha caia, nós vamos usar a nossa fé, nós não vamos ficar esperando por ninguém, nós vamos usar a nossa fé. Não seja uma pessoa de pequena fé diante de tudo que você já viu Deus fazer na sua vida. Você tem visto Deus sustentar você. Olha o ano acabando aí, ó, e você de pé. Olha quantas lutas esse ano, hein? E olha você aqui, graças a Deus por isso. Deus permitiu muita coisa, mas Ele está sustentando, Ele está dando condições. Amém? Eu quero que venha aqui na frente, e você que diz assim: bispo, eu vou ser sincero para o Senhor. Sincero. Deus espera mais de mim. Eu estou
eu estou tendo pouca fé nesse momento difícil da minha vida. Estou tímido, estou com medo, estou preocupado, estou, nessa coisa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu tenho sido tímido, bispo. E eu sei que Deus não quer que eu tenha espírito de timidez, não. Deus quer que eu tenha espírito da fé, porque Ele é comigo. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração, porque nós vamos dar a 13ª volta. E eu tenho certeza que todo mal vai cair agora. Pode vir cantando com fé. Feche os olhos. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma a alma. faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Cante forte, nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma a alma. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nós começamos agora a 13ª volta. Há quem começou esse propósito e não viu nada acontecer, mas ela não parou. Ela não viu nada acontecer e ela continuou na fé. Ela não viu nenhuma rachadura na muralha.